A palavra que está em Mateus capítulo 11, no versículo 25. Senhor Jesus, abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo de Deus se revele na palavra, que o Espírito Santo de Deus nos ensine na palavra, que o Espírito Santo de Deus nos liberte na palavra, que o Espírito Santo de Deus se revele a nós, os pequeninos dele, a sua santa palavra. Diz assim: o jugo de Jesus. Que o Senhor fale conosco na sua santa palavra e bom dia a todos. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou. Olha só, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O nosso Deus é Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da tua vida. Ele é Senhor da minha vida. Muitos não querem que Ele seja o Senhor. Muitos não querem, né? Ele como o Senhor. Mas você que está aqui nessa live cristã é porque você quer que o Senhor seja o Senhor da tua vida. E nós, agora, nesse momento, vamos dar graça. Graças te dou, Pai. Dê graças a Deus quando você acorda. Dê graças a Deus pela palavra dele. Dê graças a Deus porque Jesus deu a vida dele por você. Dê graças a Deus porque ele enviou o Espírito Santo para nós. Dê graças a Deus porque ele te livrou que você nem viu. Dê graças a Deus porque ele livrou a tua família que você nem viu. Tudo devemos dar graça. Dê graças a Deus pelas provas, pelas lutas, porque essas provas, essas lutas faz você estar mais perto dele, faz você estar na presença dele, faz você buscar o esconderijo dele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, o Senhor Jesus, ele dava graças. E ele disse aqui, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava dando graças ao Pai, porque a palavra de Deus foi revelada aos pequeninos, foi revelada a você, foi revelada a mim, não foi revelada aos sábios. Por quê? Porque os sábios, gente, eles têm o entendimento que eles já sabem, e nós não, nós temos o entendimento de que não sabemos e que precisamos da revelação divina, da revelação da palavra. Você é essa pessoa, eu sou essa pessoa com condições de pequenina, não sabemos nada, quem sabe é Deus, e nós estamos aqui para que Ele nos revele. E Jesus estava dando graças porque Deus estava se revelando para aqueles que não são sábios. Quem foi que condenou Jesus? Quem foi que prendeu Jesus? Quem foi que perseguiu Jesus? Quem foi que teve inveja de Jesus? Quem foi que confrontava Jesus? Quem foi que acusava Jesus? Quem foi que estava procurando erro em Jesus? Eram os sábios. Eram os sábios, gente. Quem foi que não recebeu Jesus? Os sábios. Os sábios que não receberam Jesus. Mas Jesus estava dando graças, porque o Senhor estava se revelando aos pequeninos. Você pode não ter teologia, você pode não ter faculdade. Eu conheço pessoas que não sabem nem ler e conhecem a palavra só por ouvir. Não sabe ler, mas conhece a palavra por ouvir as pregações. Olha só. Então, são pessoas pequeninas, não são pessoas sábias. Mas os sábios, eles não querem saber da palavra. Os sábios não querem dar ouvido à palavra. Os sábios, eles questionam a palavra. Os sábios, eles confrontam a palavra. Os sábios não aceitam a palavra. Por quê? Porque eles se acham sábios, né? Mas você que é pequenino, eu que sou pequenina, louvado seja Deus, engrandecido, nós somos esse que o Senhor está revelando para nós, aquilo que os sábios ficam admirados, né? Não tem teologia, e como é que sabe disso? Não tem faculdade, como é que sabe disso? Não sabe por quê? Porque o Espírito Santo, porque Deus, está escrito aqui, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos.
Tá entendendo? Por isso que nós não podemos viver sobre o nosso entendimento. Nós temos que viver sobre o entendimento da palavra, do Espírito Santo. Louvado seja Deus e agradecido. E Deus, ele se revela aos pequeninos. Deus se revela a esse que diz que não sabe. Lembra lá de Moisés? Moisés, ele disse para o Senhor: Senhor, eu sou de língua pesada, não sei falar. E o que foi que o Senhor disse a Moisés? Eu falarei por ti. Então, o que significa aquilo? Que ele ia se revelar através de Moisés. Através de Moisés, Deus se revelava. E tanto é que Moisés foi um dos profetas que fez grandes prodígios, não é verdade? Foi um dos profetas que teve muitos sinais. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então ele diz aqui: se o Pai, sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues, Jesus está falando, por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E olha só, e o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Preste bem atenção nesse versículo. Todas as coisas me foram entregues por Pai. Jesus estava falando que todas as coisas foram entregues por Deus a Jesus. Jesus estava falando isso. E ninguém conhece o Filho. Jesus estava falando, senão o Pai. Então quer dizer que Jesus, o único que conhecia ele verdadeiramente era Deus. Deus conhecia o seu filho. Você conhece o seu filho? Você que é pai, você que é mãe, você conhece o seu filho? Às vezes você não conhece o seu filho. Às vezes os vizinhos conhecem o teu filho. Às vezes os teus filhos dentro de casa mostram uma coisa para você, mas na escola, na faculdade, no trabalho, ele é totalmente diferente do que é em casa com você, né? Só que aqui era diferente. Aqui Deus conhecia quem era o filho dele. Então, muitas das vezes, os pais não conhecem seus filhos. Os pais se surpreendem, mas eu não sabia que meu filho era capaz de fazer esse ato. Eu não sabia que meu filho era capaz de tirar a vida de alguém. Eu não sabia que meu filho tinha essa prática de roubar. Eu não sabia. Vocês já viram quantas pessoas, né, que passam por essa situação, que elas descobrem que seus filhos estavam no caminho errado, numa delegacia, né? Aquela mãe, mas eu não te ensinei isso. Quer dizer, aquela mãe não conhecia o filho dela. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Só que Deus, ele conhece o filho dele. Ele conhecia o filho dele. E tem mais. Deus conhece você e Deus me conhece. Deus conhece você e Deus me conhece. Você tem que conhecer o teu filho. Você tem que conhecer a tua filha. E muitas das vezes nós não conhecemos os nossos filhos. Você ensina teu filho, você educa teu filho. E quando pensa que não, você descobre algo do teu filho que tu não ensinou. Só que com Deus é diferente. Deus, ele nos ensina, ele conhece quem nós somos, mesmo que você esteja oculto, mesmo que você esteja escondido, mesmo que eu esteja escondida. Mas o Senhor nos vê e nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos como os filhos. Não adianta mentir que eu sou a boazinha, que eu sou a santinha, que eu sou a certinha, porque o Senhor conhece, gente. O Senhor conhece cada um de nós. E ele conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus e ele conhece você, ele me conhece. Você pode enganar tua esposa, enganar teu pai, enganar teu líder, enganar quem você quiser. Mas o Senhor, você não engana. Eu não engano. Por quê? Porque ele me conhece, porque ele te conhece e ele conhecia Jesus como filho. Estamos entendendo, louvado seja Deus, engrandecido? Muitas das vezes é você que não conhece Deus. Você não conhece Deus e acha que pode enganar a Deus. Você não conhece Deus e acha que pode se esconder de Deus. Muitas das vezes é você que não conhece Deus e acha que pode manipular Deus. Muitas das vezes é você que não conhece Deus, mas Deus te conhece. Deus nos conhece. E ele conhecia Jesus. Ele conhecia o filho dele. E aqui fala mais o quê? E ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Preste bem atenção. Ele estava falando aqui que o único que conhece a Deus é Jesus.
né? Ele falava que Deus conhecia o seu filho, Jesus. E Jesus fala que o filho conhece Deus. E ele fala aqui, é Jesus que está falando aqui, que ele revela quem é o seu pai, aquele que ele quiser. Então nós precisamos de Jesus para quê? Para conhecer Deus. Não adianta você dizer que tem Deus sem ter Jesus na sua vida. Não adianta você dizer que tem Deus se você não aceita Jesus. Por quê? Porque Jesus é que vai fazer nós conhecer Deus. O Espírito Santo, que é o Senhor Jesus, né? Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito Santo. Enviou o seu Espírito. O Espírito dele está conosco. O Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito. Os três em um, não é verdade? Em comunhão, em união, um só pensamento, um só entendimento, um só corpo. Louvado seja Deus, engrandecido. Quando você se une com uma pessoa, você se torna só um corpo. Tem gente que diz assim, veste a camisa desse time. Quando você veste a camisa daquele time, você se tornou aquele time, né? Você faz tudo por aquele time, não é isso? Mas temos que ser só um com Deus. Às vezes você quer vestir a camisa dos outros, apoiar os outros, né? Estar ali pelos outros, mas você ainda não está com Deus. Então nós temos que estar com Deus, nós temos que ser um com Deus, louvado seja Deus, engrandecido. Nós temos que ser um com Cristo, nós temos que ser um com o Espírito Santo, nós temos que ser o corpo de Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então aqui Jesus estava falando, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então ainda tem mais, né? Aquele a quem Jesus quiser revelar quem é Deus. Olha como é profundo isso. Então nós precisamos de Jesus para chegar a Deus. Nós precisamos de Jesus para conhecer a Deus. Nós precisamos de Jesus para que Deus seja revelado a nós. Olha que profundo, né? Nem todos chegam a isso. Mas aqueles que estão em Cristo, e Cristo quiser revelar quem é o Pai, ele revela. Ele revela. Louvado seja Deus, agradecido aos pequeninos. Aí Jesus pega e fala assim: vinde a mim todos os que estão cansados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a gente vê um povo cansado e oprimido. E a gente tem visto muito, eu tenho visto, né? Eu falo a gente, eu não posso falar pelos outros. Eu tenho visto muitas pessoas cansadas e oprimidas. Por que elas estão cansadas e oprimidas? Porque não vão a Jesus. Não vão. Vão a pastores, vão a mulher de oração, vão aos padres, vão aos ministros, vão aos dirigentes, vão procurar pessoas, vão procurar outras coisas, mas não vão a Jesus. E ele disse aqui, vinde a mim. Ele não disse, vai lá com a missionária Ana. Ele disse isso? Disse não. Ele disse para ir lá com o pastor lá da tal congregação? Disse não. Ele disse para ir lá com teu pai? Disse não. Ele disse para ir lá com a tua mãe? Muitas das vezes teu pai já está até cansado, tua mãe está cansada e tu ainda vai levar problemas para ela, né? Às vezes a tua mãe está lá cheia de problema, está doente. Aí tu tá com problema, o que tu faz? Tu vai lá levar mais problema para tua mãe. Jesus está dizendo para te ir lá levar para ele. Tu tá cansado, não vai levar problemas para as pessoas que estão cansadas. A tua mãe já está cansada, já criou você, criou teus irmãos, né? Tá lá, às vezes tá até doente. Aí o que tu faz? Tu vai lá levar problema para tua mãe. Poupa a tua mãe. Leva teus problemas para Jesus. Gente, quando a minha mãe estava viva, a minha irmã também é assim. A minha irmã até hoje ela não conta os problemas dela para os outros, não.
Minha irmã é mais dura, ela não conta os problemas dela para os outros. E eu não levava problemas para minha mãe. Por quê? Porque eu sabia que a minha mãe estava doente, eu sabia como é que a minha mãe estava vivendo, então eu fazia de tudo para mim não participar dos problemas para minha mãe. Às vezes ela sabia pela boca das minhas irmãs. Louvado seja Deus engrandecido. Quantos pais estão cansados, precisando de cuidado, estão doentes e os filhos vão lá, ó, encher os pais de mais problema. Você está cansado? Busca Jesus para a tua vida. Você está cansado? Ele está falando aqui, vinde a mim. Ele não está mandando tu ir lá falar teu problema para o teu pai. Ele não está mandando tu falar teu problema para tua mãe, teu problema para os pastores. Ele está dizendo para você vir a ele, vir a ele. Entendemos e aprendemos, por favor. Às vezes teu pai já está no final da vida, tua mãe está no final da vida, tu vai e enche de problema, de preocupação. Sabe o que acontece? Tem um infarto. Tem um infarto. Por quê? Porque tu preocupou o teu pai, porque tu preocupou a tua mãe, tu colocou teus problemas para tua mãe, tu colocou teus problemas para o teu pai. Louvado seja Deus, leva o teu fardo pesado e entrega para Jesus. Não leva o teu fardo pesado para entregar para o teu pai, para entregar para tua mãe, para entregar para pessoas que também estão com fardo pesado, para entregar para pessoas que também estão cansadas. Jesus não está cansado, ele é Espírito, ele é ajudador, ele veio te ajudar, louvado seja Deus. Ele está aqui para nos ajudar, mas muitas das vezes tu está entregando teu problema para os outros, e os outros também estão cansados. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E ele disse aqui, vinde a mim, Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A mulher está cansada, está oprimida. Sabe o que ela faz? Ela vai lá buscar o marido. Vai lá buscar ajuda com o marido. O marido não conhece a palavra, o marido não ora, o marido não tem vida com Deus. Aquela mulher vai lá buscar ajuda com o marido. Vai buscar com Jesus. Vai entregar teus problemas para Jesus, vai falar das tuas fraquezas, dificuldades, das tuas dores para Jesus. Ele vai colocar pessoas certas para te ajudar. Ele vai colocar pessoas certas para te ajudar a carregar esse fardo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Muitas das vezes você está levando a preocupação para os outros. E o que significa? As pessoas vão ficar preocupadas com você. Sabe por quê? Porque elas não têm condições de te ajudar. A tua mãe está lá, doente, com problema, com dificuldade, com luta financeira. E tu também está nas mesmas condições. Aí tu coloca mais peso na vida da tua mãe. Não coloque peso na vida dos outros. Jesus está dizendo, traga o teu fardo pesado para ele. Traga o teu fardo pesado para ele. Não vai levar o teu fardo pesado para o teu marido, para tua esposa, para o teu pai, para tua mãe, para os teus filhos. Leva o teu fardo pesado para Jesus. Tu quer mudança na tua vida? Tu quer uma casa abençoada? Tu quer uma família abençoada? Tu quer uma família em paz? Então leva o teu fardo para Jesus. Não leva o teu fardo para os teus filhos que já estão carregando peso. O peso das drogas, o peso do vício de jogos, o peso do mundo. Não leva teus problemas para os teus filhos. Leva teus problemas para Jesus. Ai, mãe, mas eu tenho que só levar problema para Jesus. Mas foi ele que disse para nós levarmos os nossos fardos para ele. O que é fardo? É o que você carrega, não é isso? É isso que você está carregando aí no teu pensamento. É isso que você está carregando no teu coração. Isso é fardo. Então pode levar para ele está falando. Presta atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Por quê? Porque só Jesus pode nos dar alívio. Porque só Jesus pode nos libertar da opressão. A tua mãe não vai te libertar da opressão. Ah, se as mães libertassem os filhos da opressão, né? Nenhum dos nossos filhos estaria oprimido. Quem liberta é Jesus. Quem liberta é Jesus.
Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, esse alívio, essa resposta, essa cura, a ajuda que você precisa está em Jesus. Não está em mim, está em Jesus. Não está no teu pai, está em Jesus. Não está em tua mãe, está em Jesus. E hoje a gente vê filhos colocando mais peso na vida dos seus pais. Quando pensa que não, a gente sabe uma notícia. O pai infartou. O pai teve um AVC. O pai está doente, a mãe está doente. Por quê? Porque tu tem colocado o teu fardo, os teus problemas, as tuas lutas, as tuas dificuldades, o teu peso, tu tem colocado na vida dos teus pais. Eita que Jesus está pegando gente aqui, né? Que fica contando problema para pai e não conta para Jesus. Que vive levando o problema para os pais. Tem um problema no casamento, o que que tu faz? Tu vai lá e conta para tua mãe. Aí a tua mãe fica preocupada com você, fica triste. Conta para Jesus. Ele vai resolver o problema do teu casamento. Tua mãe não vai resolver o problema do teu casamento. Se as mães resolvessem o problema do casamento, gente, muitos filhos não estavam vivendo o que estavam vivendo, que estão vivendo. Então Jesus está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim. Ele não está mandando você ir para tua mãe, para o teu pai, você ir para qualquer pessoa. Ele está dizendo: vinde a mim. Será dá para nós entendermos? Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e entregue esse fardo pesado, entregue esse problema, entregue esse vício. Senhor, eu estou entregando esse vício aqui, ó, para o Senhor, porque o Senhor pode me ajudar, me libertando desse vício. O Senhor, eu estou entregando esse problema aqui, porque o Senhor pode resolver para mim. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Haverá resposta, haverá cura, haverá libertação, haverá paz. Ele te dará paz. Louvado seja Deus. Às vezes tu conta as coisas para o teu pai, para tua mãe, eles vão chorar com você, eles vão ficar sem paz com você, eles não vão ficar em paz, porque eles vão ficar preocupados com você. Eles não vão ficar em paz, gente. Qual é o filho, qual é o pai que fica em paz sabendo que o seu filho está sofrendo, sabendo que o seu filho está com problema? Qual é o pai que fica? Nenhum, fica preocupado. Mas se você chegar com Jesus e falar para ele, colocar para ele o teu fardo, entregar para ele, Jesus vai agir, Jesus vai libertar, Jesus vai colocar pessoas que têm entendimento da palavra para te ajudar, Jesus vai colocar pessoas para orar para a tua vida, Jesus vai colocar pessoas para te tirar do caminho errado. Louvado seja Deus, agradecido. Então, entregamos o nosso fardo para Jesus. O que mais tem é pessoas dizendo que o fardo está pesado. Entrega para Jesus, pelo amor de Deus. Entrega esse fardo para Jesus. Jesus, isso aqui está pesado. Eu estou te entregando para que o Senhor me dê uma resposta, para que o Senhor me dê uma direção, para que o Senhor me dirija no caminho certo, para que o meu fardo se torne leve. Leve. Tá entendendo? Por que é leve? Porque Jesus te ajuda a carregar. Você não estará carregando mais a cruz sozinho. Você não estará mais carregando a cruz sozinha. Jesus está ajudando nós a carregar a cruz. Se nós permanecemos na presença do Senhor, é porque Ele está ajudando a carregar os nossos fardos. E quando Ele nos ajuda, se torna leve. Preste atenção, eu estava estudando essa palavra antes de começar a live e eu estava prestando atenção quando eu não tinha Jesus na minha vida. Então o fardo era pesado para mim. Tá entendendo? Era pesado. Hoje eu tenho fardo, mas ele é leve. Nós temos que entender isso. O fardo se torna leve porque Jesus nos ajuda. Por isso, preste atenção no que Jesus disse. Ele disse que o fardo dele era leve. Não foi isso? Olha só, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para vossas almas. Então, em Jesus nós encontramos descanso. Você quer encontrar descanso no teu pai, na tua mãe, no teu esposo, na tua esposa? Nós encontramos descanso em Jesus. É nele que você vai ter descanso. É nele, com ele, entregando para ele. E ele diz aqui, porque o meu jugo é suave. Então, o jugo ainda existe. Não é verdade? Ele não disse que tirou o jugo. Ele disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que é leve? Porque Jesus não te escraviza. Por que é leve? Porque Jesus não te obriga. Por que é leve? Porque Jesus, louvado seja Deus, ele não coloca peso em você. Ele ajuda você nas dificuldades do dia a dia. Ele te dá ânimo para carregar a cruz. Ele diz para você: não desiste, eu estou contigo. Eu te ajudo a carregar o fardo. O meu é leve. Louvado seja Deus. Eu já venci a morte. Eu já venci o pecado, porque Jesus venceu o pecado. Então o fardo dele é leve. Nosso fardo ainda não é leve. Por quê? Porque nós não vencemos o pecado. Por que nós precisamos de Jesus? Porque ele já venceu o pecado e ele nos ajuda a vencer o pecado. Ele nos ajuda a vencer as dificuldades. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Então, ele já venceu a cruz. Ele já venceu o pecado. Ele já venceu a morte. E por isso, o fardo dele é leve. O nosso ainda é pesado porque nós ainda não chegamos ao final da vida. Nós não chegamos ainda no céu. Nós estamos no mundo, nós estamos na terra de aflições. Na terra onde você um dia está animado, outro dia você está desanimado, um dia você está se sentindo cansado, um dia você não se sente cansado. Então, mas quando se cansar, vai com Jesus. Senhor, estou cansada, o meu fardo está pesado, me ajuda a carregar, me ajuda, Senhor. Pega esse fardo pesado e me dá o teu que é leve, me dá o teu entendimento, me dá a tua fé, me dar a tua direção. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos você que está colocando peso nos outros, você que está levando problema para os outros, você que está levando problema para o teu pai, para a tua mãe, você que está levando problema para os teus amigos. Jesus está dizendo aqui: leva para mim, traz para mim. Traz o teu fardo, traz o teu problema, traz a tua dificuldade, traz o que você está passando aí, traz para mim, porque ele vai te curar. Ele vai te libertar, ele vai te renovar, ele vai te dar ânimo, ele vai te fortalecer, ele vai te avivar, ele vai te dar direção, ele vai te ajudar. E ele vai colocar pessoas na tua vida que te ajudem. Ele vai colocar pessoas na tua vida que te ajudem, pessoas dirigidas por ele. Vai lá, ajuda minha filha a carregar, né? Ajudar um aos outros, né? Então vai lá, o Senhor vai colocar a pessoa certa. Se teu pai não tem condições de te ajudar, Deus vai colocar um pastor para te ajudar. Se tua mãe não tem condições para te ajudar, Deus vai colocar uma missionária para te ajudar. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Venha até Jesus que ele vai colocar as pessoas certas para te ajudar. É assim que o Senhor trabalha, né? Para isso que ele chama trabalhadores. Para isso que ele precisa de trabalhadores. Não é isso? Tem gente que diz assim: Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Mas por que ele chama trabalhadores? Se você estudar a Bíblia, Jesus chamou trabalhadores. Se você estudar a Bíblia, ele fala: a seara é grande, o que falta é trabalhadores. Ele não precisa de nós, mas ele precisa de trabalhadores, de pessoas que trabalhem para ele. Entendeu? Você é um canal de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Então ele precisa desse templo que é você. Louvado seja Deus. Olha o que ele está fazendo. Ele está me usando para você. Ele está me usando. Eu também estou cansada. Ih, meu Deus. Eu entrei na live aqui chorando praticamente. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Todo dia tem algo na nossa vida a ser vencido, gente.
Todo dia o inimigo vem lutar conosco. Todo dia o inimigo quer colocar um peso. Todo dia o inimigo quer colocar tristeza no nosso coração. Todo dia o inimigo quer nos destruir, nos parar. Ele guerreia contra nós, ele guerreia. Então, eu tenho meu cansaço, você tem o seu, mas olha aqui o que o Senhor está falando. Olha aqui o que o Senhor está falando. Ontem à noite, antes de dormir, eu estava orando, Senhor, isso é assim na minha vida. Eu estou cansada. Quantas mulheres não estão cansadas de caminhar sozinha? Quantas mulheres não estão cansadas de resolver as coisas sozinha? Porque o seu marido não tem entendimento, porque o seu pai não tem entendimento, porque seus filhos não têm entendimento, porque ninguém está te ajudando e você está aí cansada. Mas chega com Jesus e ele vai dizer aqui: me dá o teu fardo, me dá o teu fardo. Tá entendendo? Me dá esse peso. Louvado seja Deus, não carrega esse peso. Deixa que eu vou te ajudar. Não carrega sozinha. Não carrega a cruz sozinha. O Senhor vai te ajudar. Entendemos a palavra? Essa foi a palavra, gente. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então entendemos a palavra do Senhor, gente. Entendemos a palavra do Senhor, Ele te convidou para entregar o fardo para Ele. Entregar o problema para Ele, porque o fardo dele é leve e Ele vai te ajudar. Entendemos? Louvado seja Deus. E você que está aí carregando esse fardo pesado, mas é orgulhoso, não quer entregar para Jesus, eu te convido, entrega para Jesus, porque você não vai aguentar. Sem Jesus a gente não aguenta carregar o fardo, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós iremos aguentar, porque Jesus está nos ajudando. Ele não desiste de você, ele não desiste de mim, ele não desiste da nossa família e ele não vai desistir de nos ajudar a carregar a cruz. Amém, gente? Que Deus abençoe a todos. Volte para Jesus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se o fardo está pesado agora, imagine na grande tribulação. Não fique para a grande tribulação. Conserte sua vida, limpe seu coração. Não se prepare, se adorne. O Senhor tem falado: prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esteja preparado, louvado seja Deus, para o encontro com o noivo. Jesus está voltando. Não fique para a grande tribulação, não fique. Louvado seja Deus, engrandecido. Busque o Senhor enquanto se pode encontrar.